Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 2 de janeiro do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 18 do mês de Tevet do ano 5781. Hoje, pela graça bendita de Hashem, nós estamos na nossa sétima aliá, em A Tarde com a Torá. E hoje nós vamos concluir o livro de Bereshit, e junto com o livro de Bereshit, nós vamos fechar um ciclo das nossas matriarcas, os nossos patriarcas, Yosef, os seus irmãos, e vamos a partir de amanhã entrar num novo ciclo. Dessa forma, nós precisamos de base, nós precisamos de estarmos cada vez mais enraizados no fundamento da Torá, pois sem a Torá nós não somos nada. Por isso que a primeira coisa que o Criador fez foi exatamente a Torá. Por isso que os sábios dizem que a Torá é o plano de Deus, o projeto de Deus. É a partir da Torá que todas as coisas vieram a existir. Assim como também todo edifício, toda construção, antes de começar a existir, precisa de um projeto. E foi isso que Deus fez. O seu projeto é a Torá, e através da Torá todas as coisas vieram a existir. Louvamos a Hashem, que hoje para nós é uma tarde especial, pois nós estamos aqui em nossa live, aqui em Pirajuí, região de Bauru. Nós estamos recebendo a família que vem direto de Campo Grande, né? Campo Grande, né? Nós estamos aqui com o casal Cássio e Berenice. Altafim é o sobrenome de quem? Isso. Seu mesmo? Então nós estamos com o casal aqui, Cássio e Berenice Altafim, juntamente com as suas duas filhas, a Cassiane e a Beatriz. Vamos vê-los aqui? Então vamos mostrar a prova que eles estão conosco aqui, ok? Então nós temos aqui... Shalom, shalom. E lá a Beatriz. Tudo bem, Beatriz? Né? E nós estamos aqui juntamente com eles fazendo a nossa live de hoje, né? E louvamos o Eterno por isso, pois é o primeiro, né? É o primeiro casal, são as primeiras pessoas que estão aqui conosco ao vivo, fazendo parte da nossa live à tarde com a Torá. Então, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Do Mato Grosso do Sul, nós estamos aqui recebendo essa família maravilhosa e passando alguns momentos juntos aqui. Que Hashem, né, dê graça sobre graça para a família e para todo o povo do Eterno nesse Shabat. Então, um Shabat Shalom para todos, ok? Vamos para a nossa... o André Olichensky, logo estaremos aí. Né? As portas estão abertas, não resta dúvida. Esperamos que em breve tenhamos aí o nosso imóvel lá em Bauru, onde vai ser a nossa sede regional. Estamos aí pesquisando alguns imóveis para que nós possamos termos aí um imóvel para podermos fazer as nossas reuniões, o Centro de Estudo Judaico, né? Dessa forma divulgarmos o movimento Bnei Noach Brasil e assim poderemos centralizar de forma regional o Bnei Noach Bauru e região. Tá certo, André? Fica tranquilo. Assim que der certo, você e os demais aí, as portas estão abertas aqui para poder recebê-los, ok? Pedro Zaghini, Madalena Lima, a Donária Carmo, né? Mandou um beijinho para a Beatriz, viu? A irmã dela chama Cassiane. Também achei difícil, viu, Donária? Também achei difícil o nome dela, mas falando mais de uma vez dá para gravar, ok? Então vamos na nossa gota de sabedoria nessa nossa sétima aliá.
né? Shabbat Shalom para vocês. A nossa gota de sabedoria que o Rebbe Menachem Mendel traz para nós traz o seguinte título: Definindo seu mundo. Assim nos diz o nosso Rebbe. Não somos observadores passivos desse universo, e sim parceiros em sua criação. Somos nós que determinamos o significado de cada coisa, que trazemos definição e resolução ao mundo que de outra maneira seria ambíguo. Na verdade, somos testemunhas judiciais que decidem uma questão de vida ou morte. É nossa palavra que declara se cada coisa que detemos ou cada acontecimento que surge em nossa vida viverá com sopro divino ou simplesmente cairá no esquecimento. Ou seja, o que o nosso Rebbe está trazendo para nós aqui, definindo o seu mundo, significa o seguinte: você que define a sua vida é o seu mundo. Então você que decide se o seu mundo é real ou irreal, se ele é real ou fictício. Você que decide se o seu mundo é para ficar ou simplesmente passar como um sopro. Você define. Isso chama-se livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, Deus não interfere. Como nós veremos mais para frente, lá em Devarim, Deuteronômio, o Eterno ele diz: eis que coloco diante de vós a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que viva bem tu e a tua família. Então ele coloca diante de você as opções. A melhor das opções, ele dá uma sugestão: escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua família. Ele te dá opções, ele te dá conselho, mas a decisão é sua. E ele respeita a sua decisão. Por isso, definindo o seu mundo, como diz o nosso Rebbe, o justo da nossa geração, o sábio da nossa geração, como bem diz o nosso Rav Shimon Brand, candidato único, chapa única, a revelar-se como Mashiach, e que seja brevemente para os nossos dias, e que seja para agora. Amém? Dessa forma, está dizendo: não somos observadores passivos desse universo. Tem pessoas que dizem assim: eu sou neutro. Neutro? Como neutro? É impossível ser neutro, a não ser que você não exista mais. Aí essa forma de você ser neutro. Não existe ser neutro, porque todos nós somos observadores proativos desse mundo. Não somos passivos. Porque quando você diz eu sou neutro, significa que você é contra. Lembra daquele famoso ditado que diz assim: não, eu sou neutro, eu prefiro ficar em cima do muro. Não sou nem para A e nem para B. É a decisão sua. Mas na realidade, quem fica em cima do muro é o alvo perfeito, ou para A ou para B. Ou vamos colocar ou para a direita ou para a esquerda. Ou vamos mudar outra palavra. Ou aquele que é a favor ou aquele que é contra. Quem fica em cima do muro é um alvo perfeito. Por quê? Porque quem fica em cima do muro leva pedrada dos dois lados. Então se você diz eu sou neutro, eu fico em cima do muro, na realidade você está levando pedrada de todos os lados. E você não é passivo. Não tem como. Porque a partir do momento que você toma uma decisão, você já é proativo. Não tem como você dizer sou neutro. A partir do momento que você toma uma decisão, você foi proativo. Então você não é um mero espectador. Você tomou uma decisão. E por isso, definindo o seu mundo, significa que, de fato, dentro da visão que o nosso Rebbe nos traz, nós somos parceiros na criação de Deus. Nós somos parceiros na criação de Deus. Por isso que, para os Benei Noach, os não-judeus,
O guardar o Shabat não é a questão, é o honrar o Shabat. Por quê? Porque enquanto os judeus guardam o Shabat, os não-judeus que estão na fé monoteísta estão honrando o Shabat e trabalhando, estão sendo parceiros de Deus na criação. Enquanto os nossos irmãos primogênitos mais velhos estão guardando o Shabat, param com todas as coisas, nós, os irmãos mais novos, ou seja, os não-judeus, os Benenor, que abraçam a fé monoteísta, estão continuando a ser parceiros de Deus na criação. Então, nesse sentido, não há como sermos passivos. Continuando, o nosso Rebbe ainda nos diz que somos nós que determinamos o significado de cada coisa, que trazemos definição e resolução a um mundo que de outra maneira seria ambíguo. Ou seja, um mundo duplo, um mundo com duplo significado, significa um mundo duvidoso, incerto, um mundo que caminha num terreno pantanoso, areia movediça. Ninguém está em segurança. Então, dessa forma, nós decidimos realmente o significado de cada coisa. Nós definimos a resolução deste mundo. Então, por isso que os nossos sábios dizem, uma pequena chama de luz dissipa muita escuridão, dissipa muitas trevas. É você definindo o seu mundo. Que mundo? A sua vida. Que mais? Ao seu redor. Que mais? Ao seu derredor. Que mais? Sim, aonde você vai. Essa luz precisa continuar em você e através de você dissipando a escuridão e as trevas. Você está definindo que esse mundo, ele pertence à luz. Ele não é dúbio. Ele tem princípio, mas não tem fim. Porque as profecias falam da redenção deste mundo. E o Olam Rabá será aqui. Então esse negócio aí que dizem por aí, que o mundo vai se enrolar como um pergaminho, né? Numa falácia que se falam por aí, significa que aquilo que Deus criou, o ser humano vem e vai embrulhar como um pergaminho e puf, acabou? Não. A não ser que exista alguém que é mais do que Deus. Aí pode desfazer a obra dele. Mas enquanto não aparece nenhum, ainda continua valendo a palavra dele. E não daqueles que criaram religiões. Entendeu? Continuando, na verdade, somos testemunhas judiciais que decidem uma questão de vida ou morte. Por que o Rebbe ele usa a expressão aqui, somos testemunhas judiciais? Porque a testemunha judicial, ela tem por dever falar a verdade. Ela é testemunha. Por isso que você escuta aí novelas, né? Deus nos livre de quem ainda assiste novela, porque não serve para nada. Mas filmes por aí, por exemplo, né? Em que vem aquela questão dentro de um tribunal para a testemunha. Promete dizer a verdade, nada mais do que a verdade. Prometo, sim, eu prometo. E existe dentro daquela questão judicial o chamado falso testemunho. Quem é uma testemunha que fala mentira, fala falsamente diante de um tribunal, ela sofre um processo e pode ser presa. Então aqui o Rebbe está usando, somos testemunhas judiciais de questões judiciais que decidem sobre a vida e a morte. Então você foi chamado para ser uma testemunha fiel. Yeshayahu, o profeta Isaías, lá no capítulo 43, lá dos versos 9 a 11, ele nos fala sobre essa questão, que fora do eterno não há Deus e nem Salvador. E logo em seguida, o profeta, expressando a vontade divina, ele diz, vós sois as minhas testemunhas, diz o Eterno. Que testemunhas? Testemunhas judiciais.
compromissadas com a verdade. Uma das grandes lições que nós aprendemos na nossa 12ª Parashá, Vayeri, e ele viveu, com referência ao nosso pai Yaakov, uma das grandes lições que nós aprendemos ali é que o norte da sua vida foi exclusivamente a Torá. E os nossos sábios, com o comentário de Rashi principalmente, ele fala que esta foi a questão que fez com que Yaakov pudesse se manter firme diante de todas as adversidades que ele enfrentou na sua vida. Porque a Torá é a verdade. E por excelência, a verdade, ela é eterna. E quem persegue a verdade, ela persegue a eternidade. Por isso que o proverbista, ele fala de uma forma bem simples e clara, para não pairar dúvidas. Quem anda de braços dados com a Torá, anda de braços dados com a vida. Eis que põe diante de ti a vida e a morte. Qual é a definição do seu mundo? Vida ou morte? Não existe meio termo. Meia vida, meia morte. Você não é zumbi. Ou você está vivo, ou você está morto. Outra lição que nós aprendemos na nossa Parashá, Vayeri, que encerramos hoje, com a graça bendita de Hashem, o nosso livro de Bereshit, que quando Yaakov, ele perseguiu realmente a verdade, foi isso que lhe trouxe a vida. E fez com que ele permanecesse vivo. E Yaakov não morreu. O seu pai, Yitzhak, não morreu. O seu avô, Abraham, não morreu. Porque aquele que persegue a verdade, ele anda na Torá. A verdade é eterna. A Torá é eterna. E por quê? Porque o seu autor é eterno. Quereis definir a sua vida ou o seu mundo com a vida? Está diante de vós. Os 5 primeiros livros da Bíblia. É só você decidir, escolher a vida. E o Rebbe ainda nos diz, é nossa palavra que declara que se cada coisa que detemos ou cada acontecimento que surge em nossa vida viverá com sopro divino ou simplesmente cairá no esquecimento. Por que que os patriarcas e as matriarcas ainda são lembrados até os dias de hoje? Por que que eles não caíram no esquecimento? Porque viveram por decisão judicial, testemunhas fiéis, viveram com o sopro divino? Por isso que eles não caíram no esquecimento? O que é viver com o sopro divino? Você precisa definir isso. O que é viver com o sopro divino? Primeiramente, precisamos entender o que é sopro. Sopro. Quando o Criador fez aquele boneco de barro, ele pegou de todas as areias do mundo inteiro e formou o boneco. Ali estava um corpo, sem vida. Mas quando ele deu o beijo da vida, ele soprou naquele boneco o sopro de vida e passou a ser alma vivente. Por isso que muitos sábios dizem que este é o beijo de Deus que traz vida. E também, quando se completa a missão, o beijo de Deus tira a vida, o sopro. É esta a realidade. O que é viver com o sopro divino? É respirar Deus. É exalar Deus pelos nossos poros.
é expressar palavras, atos, gestos, olhar, ouvir, pensar, sentir o sabor. Disse o rei Davi de certa feita: devolva-me o sabor, a alegria da tua salvação. Isso é viver o sopro, com o sopro divino. É viver com Deus, cada momento da sua vida. Se você fizer isso, então você definiu realmente o seu mundo. E sua definição foi viver com o sopro divino, viver com a verdade que é eterna. Viver com a Torá é viver com Deus. Que seja, pois, essa a tua decisão, porque Ele certamente trará sobre ti bênçãos sobre bênçãos, e Ele cumprirá a sua promessa. Você viverá bem junto com a sua família, porque Deus, Ele ama a família. Por isso, qualquer tipo de segmento religioso, ideologias, sistemas que venham querer anular Deus e família, corra, não é coisa boa não, ok? Vamos então para a nossa sétima aliá. A nossa sétima aliá está no último capítulo de Bereshit, capítulo 50, a partir do versículo 21, e nós vamos até o verso 26, junto com Mafitir, que é a leitura final da nossa Parashá, ok? Falamos para você que nessa última Parashá nós vamos enfrentar fortes emoções. Mas as duas grandes emoções que nós temos aqui é a morte de Yaakov e a morte de Yosef, certo? Quando nós perdemos alguém muito querido, isso dói, pois a separação física, ela é uma realidade. E quando nós começamos a vivenciar nesse nosso novo ciclo dos estudos da Torá, Hashem, na sua misericórdia, bondade, no seu amor incondicional, Ele nos traz mais perto dele e mais perto dos grandes heróis e personagens bíblicos que vão trazendo para nós a identificação do nosso viver diário. Então, nesse nosso primeiro livro de Bereshit, vivemos com Noah, vivemos com os nossos patriarcas e as nossas matriarcas. Falamos aqui sobre essas mulheres, essas grandes mulheres, essas heroínas, que poucas vezes foram citadas, mas de grande importância, porque sem elas nada seria feito. Sara viu o que Abraão não viu. Sara teve a visão profética que Ismael seria uma péssima companhia para o seu filho Isaac. Abraão não viu, ela viu. As nossas matriarcas marcaram realmente uma presença, parecia que estavam ocultas ou na sombra, né, dos patriarcas, mas na realidade elas estavam em alguns passos à frente e maior parte do tempo ao lado, nunca atrás. Assim as nossas matriarcas marcaram o terreno, e hoje nós vamos trazer sobre Leia, né? Sobre Leia, que muitos aí falam, né, nas suas interpretações, a desprezada por Yaakov, a não amada por Yaakov. Será que de fato era isso mesmo? Será que Leia não era amada mesmo? Vamos ver daqui a pouco, certo? Vimos aí realmente o fato acontecido entre Esav e Yaakov, o ódio de Esav para com Yaakov. E por que Esav, ele tem e a sua descendência continuou com esse ódio para com Yaakov e a sua descendência? Vamos ver daqui a pouco. Tivemos esse momento em que Yaakov, ele reúne os seus filhos para abençoá-los. É um momento de bênçãos,
mas é um momento de tristeza, a separação. Vamos hoje ver sobre a morte de Iosef, momento de dor. Em suma, os nossos sábios trazem para nós a seguinte observação: quanto tanto o povo judeu quanto os não-judeus que abraçam a fé monoteísta, como está precisando de Abraham, Isaac e Jacob, como que está se precisando de mulheres judias e não judias, Batnor, de Sara, Rívica, Rachel e Leia. Como que estamos precisando de jovens como Iosef. O tempo é propício para que se manifestem os heróis e as heroínas. Depende como você define o seu mundo. Se vive com sopro divino ou cai no esquecimento. É você que decide. A nossa sétima Aliá, capítulo 50, verso 21, com comentários de Irash. Portanto, agora, não temais. Era Iosef falando com seus irmãos que estavam com medo, que como o pai não estava mais presente, eles achavam que Iosef iria vingar, né, da maldade que fizeram com ele. Então Iosef vem respondendo: portanto, agora não temais, eu proverei a vós e às vossas crianças, e assim os consolou. Também falou-lhes de maneira tranquilizadora, dizendo: olhai, antes que viesseis para cá, as pessoas costumavam dizer que eu nascera escravo. Porém, quando chegastes, ficou claro que eu tinha ascendência ilustre. Se eu vos matar, todos dirão que vós não éreis realmente meus irmãos, pois ninguém mata os próprios irmãos, e que eu só fingia ser vosso irmão a fim de enganar a todos a respeito da minha linhagem. Apesar de ter amainado os temores de seus irmãos, Iosef não voltou a confraternizar-se com eles do mesmo modo que o fazia quando Jacob ainda era vivo. Essa mudança de comportamento foi notada pelos egípcios. Enquanto Jacob vivia, gratos por ele ter feito cessar a fome e restituído a prosperidade material ao país, aos egípcios, mostrou também o respeito para com os filhos. Porém, assim que Jacob morreu, observando o exemplo de Iosef, eles pararam de venerar os irmãos. Esses, corretamente, viram nessa mudança de atitude o princípio da afirmação de superioridade dos egípcios sobre os judeus, em relação à própria família de Jacob. Um prenúncio da realização da promessa de Deus a Abraham, de que sua descendência seria escrava em terra estrangeira. Portanto, ainda que não tenham sido de fato submetidos à servidão em sua época, a época de Iosef, os irmãos começaram a ficar apreensivos. A partir do verso 22 temos aí a respeito da morte de Iosef. Então vamos lá, capítulo 50, verso 22. José permaneceu no Egito, ele e a casa de seu pai, e José viveu 110 anos e morreu. Durante 80 anos, Iosef ele governou como vice-rei a terra do Egito. A partir do verso 23, nós temos então Mafitir, a leitura final da Torá, da Parashá. José viveu bastante para ver os bisnetos de Efraim, e mais tempo ainda, pois os filhos de Mahir, filho de Menashe, os netos de Menashe, não só nasceram enquanto Iosef era vivo, Iosef também viveu o suficiente para instruí-los, sentando-os entre seus joelhos. Iosef disse a seus irmãos: logo morrerei,
mas Deus certamente se lembrará de vós, e vos fará subir dessa terra, a terra que ele jurou a Abraão, Isaque e Jacob. E Iosef fez os filhos de Israel jurar para fazer jurar os seus descendentes, dizendo: Deus certamente se lembrará de vós e de vossos descendentes, e quando isso acontecer, vós os ireis fazer levar daqui os meus ossos juntamente com os vossos. Iosef ouvira de Jacob essa expressão profética: Deus certamente se lembrará de vós. E então a transmitiu a seus irmãos, que por sua vez passaram a sua descendência. Iosef não ordenou a seus irmãos que o enterrasse na terra de Israel, como seu pai lhe ordenara, pois sabia que o faraó não o permitiria. Como José era vice-rei no Egito, o faraó tivera de respeitar seu juramento ao seu pai Jacob. Os irmãos, contudo, eram apenas residentes estrangeiros, e como tais não possuíam prestígio em função do cargo. Eles disseram a seus descendentes que levassem os seus restos mortais quando finalmente partissem. Ou seja, Iosef não fez os seus irmãos jurarem que assim que ele morresse fosse enterrado na Terra Santa, na Terra Prometida, em Canaã, porque eles não tinham cargo nenhum importante no Egito. Eles eram apenas pastores de ovelhas, gados. E o faraó respeitou o juramento de Iosef, porque além dele ser o vice-rei do Egito, o faraó e Iosef, eles tinham um segredinho, certo? E esse segredinho fez com que o faraó, ele simplesmente respeitasse o juramento de Iosef e permitiu que ele levasse o corpo de seu pai para ser sepultado em Canaã. Justamente aquele momento em que o faraó Iosef tem a sua entrevista particular, e naquele momento foi quando o anjo Gabriel fez com que Iosef aprendesse as 70 línguas existentes na época, para que pudesse falar em todas as línguas e responder aos questionamentos que o faraó fez em cada língua. Então ele foi respondendo em cada língua que o faraó falava. Quando cessou as 70 línguas, Iosef começou a falar em hebraico. Aí o faraó não entendeu nada, porque o faraó não sabia o hebraico. E aí ele perguntou: o que é isso? E Iosef falou para ele: essa é a língua hebraica, a língua nossa. Aí o faraó falou para ele: ó, vamos fazer um segredinho nosso aqui, vamos fazer um juramento, certo? Você não conta para ninguém que você sabe uma língua a mais do que eu. Porque se o povo souber que você fala uma língua a mais do que eu, eles vão me destituir do cargo e vão colocar você como faraó. Porque para o povo, o faraó era um deus e tinha que saber tudo. E José sabia uma língua a mais do que o faraó. E se o povo soubesse, o faraó seria José e não mais aquele cidadão que tinha o título de faraó. Então esse foi o segredo entre eles. E quando ele precisou levar o corpo de seu pai para Canaã, então ele falou para o faraó: ó, meu pai me fez jurar isso. O senhor concorda que eu vá cumprir? O faraó imediatamente falou: cumpra o teu juramento. Porque se ele impede com que José cumprisse o juramento que ele fez ao pai dele, então ele poderia ter a liberdade de falar ao povo que ele sabia uma língua a mais do que o faraó. E aí o faraó perderia o seu título, a sua posição e etc e tal. E o faraó não queria isso, né? Então ele permitiu. Agora os irmãos de Iosef não tinham função nenhuma. E Iosef era importante para o faraó e para o Egito que o corpo dele permanecesse no Egito. Por isso, o verso 26, encerrando então a nossa paraxá, diz, com os comentários de Rashi: Iosef morreu aos 110 anos de idade e foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito. Os egípcios afundaram o caixão no Nilo, pensando que sua presença no rio traria bênçãos às suas águas. Certo? Então aqui nós encerramos a nossa 7ª
aliar mais uma fitira, a leitura final da Parashá. E aqui nós concluímos o nosso livro de Bereshit. Toda a conclusão de um livro da Torá, então é dito no final, né? Hazak, Hazak, Venit Hazek. Força, força, que nós fortaleçamos uns aos outros. Então, isso se fala normalmente, né? 3 vezes no encerramento de cada livro, né? Falamos uma vez, segunda. Hazak, Hazak, Venit Hazek. Hazak, Hazak, Venit Hazek. Força, força, que nos fortaleçamos uns aos outros. Por isso, nós não somos vários, nós somos um, como o nosso Deus é um. Ok? Então, vamos para as nossas curiosidades, né? Temos Leia e nós temos aí porque Esaú odeia Iacov, né? Vocês querem que fale primeiro de Esaú ou de Leia? Alguém disse Esaú? Não, vamos falar de Leia primeiro. Não, vamos falar de Esaú primeiro? Não, e aí como que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer, Beatriz? Cassiane, né? Cassiane, o que nós vamos falar primeiro? De Leia. Leia? Ó, a Cassiane e a Beatriz aqui votaram e por unanimidade, por decisão delas, prevalece a vontade delas. Leia primeiro. Então vamos lá. 13 fatos sobre Leia que nós deveremos aprender, que devemos guardar e que devemos ter em nossa lembrança. Raquel e Leia são 2 irmãs, são 2 esposas e 2 caminhos. A princípio, Leia parece ser negativa, fraca e pálida. Mas quanto mais pesquisamos, segundo os nossos sábios, mais aprendemos a valorizar Leia, sua força, sua calma, sua inspiração e sua devoção interminável. Você já pensou sobre Leia nisso? Sua força? Pô, mas parecia fraca, né? Nos apresentaram como se fosse fraca, aquela que chorava constantemente, aquela que tinha os seus olhos inchados de tanto chorar porque sabia que ia casar com Esaú, o perverso. Parecia fraca. Raquel, linda, formosa. Iacov amou à primeira vista. Você pensou, Leia, uma pessoa calma, serena, tranquila? Sua inspiração e a sua devoção interminável. Conhecia essas qualidades de Leia? Primeira, Leia é uma das 4 matriarcas, junto com Sara, Rivka e Rachel. Leia, a 4ª matriarca. Segundo, ela era a filha mais velha de Labã, ou Lavã. Nos apresentaram Leia como a irmã mais velha de Rachel. E enquanto Iacov foi para Harã e a busca de sua noiva, e dessa forma então a escritura nos fala, né? Agora Lavã tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia e o nome da mais nova era Rachel. Embora não seja claramente explicado, né, nos seus detalhes, mas os nossos sábios dizem que elas eram gêmeas. Terceira, sua mãe era Adina. A escritura não diz o nome da esposa de Lavã, a mãe de Rachel e Leia, mas segundo a tradição judaica nos fala que o nome de sua mãe era Adina, que significa refinada, ou seja, Leia vem de uma mãe refinada. Quarto, ela tinha olhos suaves. O versículo nos diz que os olhos de Leia eram suaves, mas Rachel tinha lindos traços e uma bela compleição física. O que estava acontecendo com os olhos de Leia?
Alguns dizem que isso significa que seus olhos eram bonitos, mas de acordo com muitos, eles eram ternos e irritados pelo pranto, porque ela chorava todo dia, aparentemente até o momento, pela má sorte de casar com Esaú, o perverso, né? Ela estava prometida para ele. Então por que ela chorava? Todos na comunidade sabiam que sua tia Rívica tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. E pela lógica, a mais nova casa com o mais novo, a mais velha casa com o mais velho. Esaú era o mais velho, Leia a mais velha. Então ela estava prometida para Esaú. E ela conhecia as notícias de Esaú, que ele era perverso, ele era mau, né? Ele era um assassino, ele era um depravado, né? Ele perseguia as caravanas, ele roubava, matava, ele sequestrava mulheres, estuprava. Ele era perverso. E ela sabia disso, né? Então ela chorava todo dia e suplicava a Deus para que fosse livre, né, desse compromisso. Quinto, ela foi a primeira esposa de Jacó, mas não foi a sua primeira escolha, né? Jacó escolheu primeiramente Rachel e não Leia. Assim que Jacó pôs os seus olhos em Rachel, ele desejou casar-se com ela. Porém Labã, pai da moça, ele não concordou que a mais velha ficasse para trás, e então ele preparou no dia do casamento, né, em vez de Rachel ir, ele colocou Leia primeiramente. E aqui nós vemos, né, as irmãs gêmeas, né, o amor fraterno entre elas. Rachel viu que a sua irmã iria passar por um grande vexame, porque ela e Jacó tinham combinado sinais secretos para que pudessem identificar-se que realmente ela seria a Raquel, né, na noite de núpcias. Para Raquel, para não ver a sua irmã passar por um momento constrangedor, humilhante, ela revelou à sua irmã, Leia, os segredos. E então, na noite de núpcias, né, conforme Jacó fazia as perguntas, Leia respondia segundo o combinado. Então ele teve certeza que era Rachel, né? E por isso ele consumiu o ato em si, e só de manhã que ele percebeu que era Leia e não Raquel. Ele já tinha trabalhado 7 anos por Raquel, né? E agora Labã determina uma semana para que as núpcias com Leia se complete, e em seguida ele vai contrair matrimônio com Raquel e vai trabalhar mais 7 anos por Rachel. Sexto, ela teve 6 filhos e uma filha. Segundo os nossos sábios, fala que todo filho que nasceu, nasceu com uma irmã gêmea. Mas aqui é interessante que fala que Leia, ela teve 6 filhos dos 12 filhos de Jacó. Portanto, ela teve o maior número de filhos das 12 tribos de Israel. Mas diz ela teve uma filha. Na realidade, cada filho, ela teve 6 filhos. Cada um deles nasceu com uma irmã gêmea. Mas é dito de uma forma mais focada, e uma filha, que foi a Diná. E por que essa Diná é tão focada no caso de Leia? Porque quando ela ficou grávida, ela também veio retribuir um gesto que ela recebeu da sua irmã no dia do casamento, para que ela não fosse humilhada, não fosse envergonhada em público. Então ela viu que se ela tivesse o 7º filho, Raquel, ela teria somente um filho, enquanto que Zilpá e Bilá já tinham 2 filhos. Então ela teria um filho apenas, inferior às 2 servas. Então ela seria humilhada e envergonhada. Então, para que ela não fosse humilhada e envergonhada, os nossos sábios relatam, Rashi comentou isso lá atrás, em que Leia pediu a Deus que não fosse um filho, mas que fosse uma filha. E então Deus mudou e nasceu Diná. Por isso vem esse foco em cima de Diná, né? Então a importância de Diná nessa ação de Leia. Ela retribuiu à sua irmã um amor fraterno incondicional. Ok?
nosso sétimo questão sobre Leia. Leia é um exemplo de gratidão. Então nós vemos aí que Leia, ela se expressou dessa forma, né, pedindo a Deus que viesse uma menina no lugar de um menino para que a sua irmã não fosse humilhada. Mas também nós temos aqui sobre quando Leia ela deu à luz a Yehudá, ela dá o nome a Yehudá, porque dessa vez, diz o texto, dessa vez darei graças, no hebraico é odê, dessa vez darei graças a Deus, pois ele me concebeu mais um filho. E Yehudá significa então gratidão. Oitavo, o Zohar diz, o amor de Yaakov por ela, por Leia, era oculto. A escritura diz que Yaakov odiava Leia, mas muitos poucos entendem isso literalmente. Por exemplo, o Rabi David Kimchi explica que isso simplesmente significa que o amor dele por ela era menor que o seu amor por Raquel, e portanto é chamado de ódio em contraste. O Zohar, na verdade, diz que ele não odiava Leia, mas sim a fonte espiritual dela era tão alta, tão elevada, que ele não podia se relacionar com ela, e seu amor por ela era oculto e não expresso na mesma maneira que ele amava Raquel. Então, Leia, ela era tão elevada que ele não tinha como se relacionar com ela da mesma forma que ele se relacionava com Raquel. Por isso fala muito que ele amava a Raquel mais do que a Leia, certo? Esse amor, segundo o Rabi David Kimchi, ele diz através do Zohar que é um amor muito superior, ele é um amor oculto, é um amor real. Ele nunca deixou de amar Leia, ele nunca teve aversão a Leia, né? Ele sempre amou Leia, mas Leia era uma pessoa muito elevada, ela era mais elevada do que Raquel. Então esse relacionamento físico ele era secular, com referência a Yaakov e Leia, ok? Nono, ela é mãe da realeza e do clã sacerdotal. Para que você possa entender esse item anterior, a elevação de Leia, é só nós analisarmos aqui o que? Leia, ela é a mãe da realeza. É dela que vem os grandes reis de Israel, que vai culminar no último e grande rei, que é o Mashiach. Está entendendo como que Leia era muito elevada? Mas não é só isso. Dela também vem a clã sacerdotal. Dela também vem os Kohanim. Está entendendo porque o Zohar, como explica aqui o Rabi David Kimchi, que ela era muito elevada? Então, por isso, o relacionamento de Yaakov com ela também era um amor muito elevado. A questão física era uma questão secular. Por quê? Porque o mais importante era esse amor singelo, sublime, único e incondicional. Ok? Décimo, ela deu sua criada para o seu marido. Quando Raquel viu Leia tendo filhos, enquanto ela permanecia estéril, Raquel deu sua criada ao seu marido, esperando que isso faria Deus abençoá-la com filhos seus. Leia então fez o mesmo, e Deus abençoou com mais 2 filhos. Por que Deus abençoou Leia? A escritura fala que Deus abençoou Leia. Raquel continuou estéril. A serva dela que deu à luz. Raquel continuou estéril, mas Leia foi abençoada com mais filhos. Por quê? Segundo os sábios dizem, porque ela desejava e estava procurando meios para aumentar o número das tribos de Israel. O objetivo dela era nobre. Era completar o número das tribos de Israel. Para completar o quê? Para que viesse concretizar a profecia
das 12 tribos de Israel. 11º, ela é enterrada ao lado de seu marido. Ao contrário de Raquel, cuja morte e subsequente enterro à beira da estrada são descritos na Torá, nada nos é dito sobre o falecimento de Leia. Você viu algum trecho escrito aí, e Leia morreu? Não. Tudo que sabemos é que Iacove, ele diz aos seus filhos que ele enterrou em Meharat Hamarpelá, e pede a eles que garantam que ele, Iacove, também seja enterrado lá. Então há um elemento de justiça poética aqui. Em seus dias de solteira, Raquel estava confortável em casa. Ela desfrutava do bem bom, no modo de dizer. Enquanto que Leia, em meio às lágrimas, foi para as estradas, implorando para saber que, se Esav tinha se arrependido e tinha voltado para Deus. Na morte, Leia está confortavelmente instalada ao lado de seu marido, enquanto Raquel está eternamente chorando por seus filhos perdidos e dispersos. Ou seja, a famosa expressão, as 10 tribos perdidas, Raquel continua chorando pelos seus filhos, que estão perdidos e dispersos. Raquel voltará a sorrir na redenção com o Mashiach. Leia, ela está desfrutando realmente do jardim das almas, no grande Shalom com Hashem e o seu marido, Iacove. 12º, ela está associada com o pensamento. Baseado no Zohar, ensinamentos racídicos explicam que a alma de Leia brotou do mundo do pensamento, enquanto a alma de Raquel veio do mundo da fala, né? Então, ela está associada com o pensamento, né? Por isso que fala dela, calma, serena, tranquila, ela é longânima, né? Ela vai além dos seus limites de força física, da sua força espiritual, ela é longânima, vai além das suas forças. E o 13º fato, seu nome significa cansada. O significado de Raquel é direto, significa simplesmente ovelha. Mas o que Leia significa está associado à palavra hebraica para fadiga ou ser dispensada. Por isso que Leia, ela era menos preferida do que Raquel. Isso faz sentido quando se considera que nossos pensamentos são uma torrente contínua, nunca parando sequer por um momento. E talvez isso seja algo que podemos aprender de Leia, mesmo quando estamos cansados, abalados e numa situação impossível, podemos expressar nossa gratidão, esperança, fé e desejo, rezando por um amanhã melhor. Leia, o que você pode guardar dela? O que você pode aprender com ela? Não é só para as mulheres, é para os homens também. Os homens, nós temos muito que aprender com as mulheres. E como temos o que aprender com elas? Certo? No caso específico, Leia aqui nos diz, quando nos fala o Zohar, que está associado com o pensamento, e agora aqui, nessa última questão sobre Leia, o mesmo Zohar traz para nós que nós podemos entender sobre a questão da fadiga ser dispensada, que nós podemos ver que os nossos pensamentos, eles são como uma corrente contínua, não para, não cessa. Os nossos pensamentos, eles estão em atividade constantemente, né? Por isso que falamos lá atrás, segundo a sabedoria do Rebbe, você definindo o seu mundo, porque não tem como você ser passivo, indiferente, né? Sou neutro, né? Você não é detergente, você não é sabão para ser neutro. Sabão e detergente é neutro, pode ser neutro, mas você, ser humano, a não ser que você entra naquele filme de ficção científica, né?
que tem filmes de ficção científica aí que o ser humano, depois de morto, vai para uma grande batedeira, vira tabletinho para matar a fome dos outros. É isso que você quer para sua vida? Então, você quer virar detergente? Problema seu. Mas não tem como também, viu? Então, não tem como ficar em cima do muro, não tem como ficar neutro, certo? Isso daí são coisas para sabão, detergente, coisa desse nível aí, ok? E dessa forma, então, os nossos sábios trazem para nós que o nosso pensamento é uma corrente contínua. Não para, não para. O nosso pensamento é como o nosso coração. A partir do momento, depois de 40 dias que foi concebido no ventre materno, o coração começa a bater e não para mais. Quando ele para é porque, puf, morreu. Certo? Então, essa máquina, ela trabalha constantemente, o coração. O seu pensamento é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não para, é uma torrente contínua de água, como água. Certo? Então, dessa forma, nós podemos aprender de Leia que, mesmo quando estamos cansados, você para de pensar? Quando estamos abalados, seja pelo que for, podemos ficar abalados até com notícias alegres, felizes. Podemos ser abalados também. Ou numa situação impossível, onde você diz assim, estou no fim do túnel, não tem saída, não tem como, vou morrer, vai acontecer uma desgraça na minha vida, não tem mais jeito. Podemos expressar, mesmo assim, podemos expressar, de que forma? Você pode elevar os seus pensamentos aos céus e agradecer a Deus pela vida. Ah, mas as coisas não estão boas, não estão legais. Não está do jeito que eu quero. Eu pedi para Deus bonança, e o mar está revolto, só tem tempestade. Graças a Deus pela tempestade. Ah, pedi paciência para Deus, mas só vem problema. Graças a Deus pela paciência que você pediu, veio a prova. Você pediu paciência. Ah, eu pedi para Deus vitória, mas a guerra não para. Graças a Deus pela guerra, porque só dessa forma você vai poder obter vitória. Você quer vitória de que jeito? No bem bom, sobre água fresca? Como diz o ditado, vai enxugar gelo, meu filho. Vai empurrar bêbado na descida. Pronto. Quer moleza? Aqui não é esse caminho. Certo? Podemos expressar então dessa forma o quê? Esperança, fé, confiança e o desejo de um amanhã melhor. Por isso os nossos sábios dizem que quando nós estamos no meio da tempestade, é quando nós realmente temos um encontro real com Deus. Quando nós realmente, aparentemente, parece que nós perdemos tudo, é que é aí que nós vamos encontrar o tudo. Por quê? Porque o tudo é Deus. Deus é tudo. Não adianta, entre aspas, você ter tudo e não ter Deus, porque na verdade você não tem nada. Você quer ter tudo? Tenha Deus em sua vida. Seja Ele sempre aquele que os seus pensamentos, emoções e tudo mais estejam ligados a Ele. Ok? Aprendeu alguma coisa com Leia? E os homens aprenderam alguma coisa com Leia? Aqui não tem lugar para machão, não. Aqui também não tem lugar para machista. Também não tem lugar para feminista. Aqui tem lugar para homem e mulher. Aqui tem lugar para macho e fêmea. Porque foi assim que Deus nos criou. Os homens, com as suas ideologias e fantasias, criaram um tal de machão, machista, feminista e não... Feminista que não é mulher, já pensou? Vocês viram lá na Argentina, gente? Aquele bando, né, comemorando a lei do aborto. Lá o Congresso deles aprovou
que o aborto pode ser feito em qualquer tempo, desde a sua concepção até o último dia para nascer. Qualquer momento pode fazer o aborto. Agora eu só não entendo uma coisa. Por que feminista está comemorando aborto se elas não têm intenção de ter filhos? Por que feminista comemora a lei do aborto se elas não vão procriar? É mulher com mulher, homem com homem, vai procriar de jeito. Por aí vocês veem como que essa ideologia e esse sistema que impera no mundo é um mundo estúpido, idiota, ignorante. Não seja como as ideologias e os seus sistemas. Deus te criou uma pessoa inteligente, ok? Vamos então para a nossa cereja do bolo, que é: por que Esaú odeia Jacó? Vamos recordar uma expressão que nós aprendemos nessa paraxá dos nossos sábios, que diz assim: Deus olhou para dentro da Torá e criou o mundo. O homem olha para dentro da Torá e sustenta o mundo. O ser humano só pode sustentar o mundo aqueles que se voltam para a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso esse pessoalzinho por aí que fica comemorando leis antibíblicas terão as suas respostas no tempo adequado, porque justiça divina não tem quem impeça. Não adianta o Supremo Tribunal Federal ditar uma sentença diferente da sentença divina. A sentença divina prevalece. Os homens das altos cortes que existem por aí não são deuses. Salmos, né? Davi fala, né, dos juízes: vós sois como anjos de Deus. E esse é o objetivo de Deus realmente, que os juízes sejam como anjos de Deus. Para quê? Para fazer com que a justiça divina seja estabelecida. Mas assim diz o salmista também: até quando vós continuareis a julgar injustamente, a não trazer a justiça aos pobres, necessitados, aos desvalidos, aos destituídos? Quando fala aos desvalidos e destituídos, todas as classes sociais estão ali ingeridas nessa questão. Todas elas estão inseridas ali. E por que começa o pobre, o necessitado? Porque são os que mais sofrem, entre aspas, com as justiças, que na prática são injustiças aplicadas contra eles. Mas o salmista diz: até quando? Quando vocês agem dessa forma perversa, vocês abalam os fundamentos do mundo. Sabe o que significa isso? Que quando esses juízes agem dessa forma, eles fazem com que as pessoas percam a confiança que há justiça. E isso pode levar muitas pessoas a duvidar da justiça de Deus. E eles são culpados disso. E então o salmista conclui: mas vocês são mortais. E como mortais, pum, vai morrer um dia. Tem um ajuste de conta. Mas começa aqui, viu? Começa aqui. Quando você vir juiz A, B ou C, né, padecendo horrores aí no meio da sociedade, é porque a justiça divina começou a ser aplicada na vida deles, né? Juízes que eram heróis, de repente viraram aí um fracasso na vida, né? Por aí afora vai. É a justiça divina sendo aplicada. Por quê? Porque fizeram meia justiça e completaram com injustiças. Não tem meio termo. Justiça é justiça. Por isso que a justiça divina ninguém compra e ninguém corrompe. Ok?
Mas, qual que é a cereja do bolo mesmo? Vamos lá, momentos finais da nossa primeiro livro da Torá, Bereshit, e da nossa Parashá, 12ª Parashá. Bereshit, capítulo 33, verso 4, a Torá nos fala de um beijo. Após 34 anos, durante os quais Yaakov tinha escapado da fúria do seu irmão Esav, e Esav jamais deixara de conspirar contra o seu irmão para matá-lo, e Esav tem uma mudança em seu coração, vendo o seu irmão se aproximar, quando ele retorna lá de Harã e vem para Canaã, se encontra com o seu irmão ali nos limites da terra prometida. Vendo então Yaakov aproximar-se, Esaú corre até o seu encontro. O irmão, 34 anos sem vê-lo. Então ele corre ao seu encontro, abraça-o e beija-o. Eita saudade danada! Bom, mas as palavras, aliás, melhor dizendo, mas a palavra no hebraico, vaishakeru, significa e ele o beijou. No hebraico, essa palavra ela tem linha pontilhada sobre a palavra. E esta é a maneira da Torá dizer-nos que esse não era um beijo normal, não era um beijo natural. Por isso, os sábios dizem que a Torá escrita, para que possamos entendê-la, precisamos da sua interpretação pela Torá oral, que os nossos sábios nos trazem. Senão nós não iríamos entender isto, certo? Então, o que foi anormal nesse beijo? O Midrash assim nos diz. É mencionado duas interpretações. Primeiro, uma delas nos diz que foi um verdadeiro beijo. Esaú estava realmente tentando ali trazer um beijo para com o seu irmão. Então, uma das interpretações do Midrash nos diz assim: não foi um verdadeiro beijo. Esav estava realmente tentando matar Yaakov, mordendo-lhe a garganta, pegar sua jugular e... Esse era o objetivo de Esav. E a outra interpretação, exatamente, é que Esav beijou Yaakov de todo o seu coração. E esse é o aspecto anormal do beijo, pois sabemos que esta é uma lei fundamental da realidade, que Esav odeia Yaakov. Desde lá, quando ele vendeu o direito da primogenitura pelo prato de lentilha, e depois Yaakov se transveste de Esaú e vai lá receber a bênção da primogenitura de seu pai. E dessa vez, Issahaque abençoou Yaakov como se fosse Esav. E quando Esav chega, não tem mais bênção para ele. E ali, o próprio pai de Issahaque diz a Esav: você e a sua descendência estará sempre sob a liderança do seu irmão Yaakov. E ali diz o texto que Esaú odiou o seu irmão e sempre maquiando uma forma de matá-lo. Ok? Então o Midrash nos traz essas duas realidades. Segundo, o próprio Midrash fala que ele beijou tentando morder o seu pescoço. Deus fez com que o pescoço de Yaakov fosse como uma pedra de mármore. E quando Esav tentou morder o seu pescoço, ele encontrou uma resistência dessa, então aí ele beijou. Então ele beijou e tiveram lá o diálogo deles, etc. e tal. Por isso que vem essa questão. O que é anormal no beijo? É porque todos sabem que Esav odeia a Yaakov. De qualquer maneira que se examine isso, o ponto-chave é este: Esav odeia Yaakov. Ponto. Não tem meio termo. Não tem outra versão. Não importa o que Yaakov faça,
Esaú o odeia. Lembra? Iacov mandou tudo quanto é sorte de presente. Ele não mudou seu objetivo. Então não importa o que Iacov faça, Esaú o odeia. Se Iacov tenta aplacá-lo, dar-lhe presentes, agir de qualquer outra maneira, de forma fraternal, Esaú o odeia ainda mais. Por quê? Por que Esaú odeia Iacov? Deveríamos perguntar. Olha onde que os nossos sábios vão nos levando. Por isso, voltamos a falar. Quem quer aprender Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, se não buscar nas fontes judaicas e ter uma orientação de um rabino, sempre será meia verdade e meia mentira. Quem quer a verdade, persegue a verdade porque ela é eterna, porque Deus é eterno. E quem quer ir para a eternidade, Olam Rabá. Então a pergunta deve ser, por que Esaú existe? Você já fez essa pergunta? Como? Quando você disse, mas por que o mal existe? Lembra? Você já fez essa pergunta. E não foi uma vez só. Por que o mal existe? Uau! Vamos lá. Por que há mal no nosso mundo? Você também já fez essa pergunta. Por que ódio e trevas? Você também já fez essa pergunta. O que poderia estar errado no mundo consistindo apenas de bondade, amor e luz? O mal existe porque ele é muito mais poderoso do que o bem. Uau, uau, uau! Meu Deus, que é isso? O mal é mais poderoso que o bem. Mas o bem sempre vence o mal. E agora? Os nossos sábios vêm e dizem, o mal existe porque ele é muito mais poderoso que o bem. Entende isso? Não? Vamos ver se nós conseguimos entender? Há algum amante no mundo que ame com a mesma intensidade do ódio de quem odeia? O amante que está falando aqui não é no sentido secular e perverso que existe por aí, não. O amante aqui que está falando é aquele que ama. Quem ama, né? Eu sou amante da minha esposa. Então essa é a pergunta que os sábios estão dizendo. Vamos, não somente no amor hétero no sentido de marido e esposa, bem entendido, não vamos levar para o outro lado. Amor de marido e esposa, amor de mãe para com filhos, de filhos para com os pais, o amor dos irmãos, o amor dos amigos. É esse amor que os sábios estão trazendo aqui. Então ele está dizendo, esses amantes, eles amam com a mesma intensidade do ódio de quem odeia? Você já parou para analisar isso? Quem odeia? Quem ama? Cara de bobão alegre. E fica nessa cara só. Você ama o seu irmão? Abraçam, beijam, pega no colo, leva presente para eles. Você ama o seu amigo? Faça o mesmo. Você ama a tua esposa, o teu marido? Faça o mesmo. Amor com intensidade. Porque aquele que odeia, ele coloca todas as suas energias, ele coloca toda a sua força no seu ódio. E sobre quem ele odeia. Ele não mede limites, ele não mede consequências. Ele vai na sua força, no seu ímpeto. Por isso, o mal existe, porque ele é mais forte do que o bem. Você já observou? Fazer o bem é tão difícil, mas o mal, rapidinho. Por quê? Porque os que vivem
na luz, os que vivem no bem, os que vivem de forma justa e correta, não tomam a mesma proporção de viver a intensidade desse amor. É isso que os sábios estão dizendo para nós. Por que Esav odeia Iacove? Iacove, ele vem passivo, ele vem amoroso, ele vem com presentes. Esav, ele vem com a sua força, ele vem com seus 400 valentes, ele vem com toda a sua força, armado até os dentes. Ele quer matar Iacove, ele quer destruir Iacove, ele quer destruir a sua prole. Ele vai com força, com garra, com determinação. Por que o mal existe? Os nossos sábios e a Torá diz que Esav está a serviço de Iacove. O mal está a serviço do bem. Por isso que o bem sempre vence. Porque quando o mal chega para exterminar o bem, ele perde a sua eficácia de maldade, de perversidade, e a sua força, a sua determinação, ela passa a servir o bem, passa a servir a Iacove. É isso que os sábios trazem para nós sobre essa questão. Não importa o que Iacove faça, Esaú o odeia ainda mais. Por quê? Porque Esaú sabe que todo o seu ódio, ou seja, toda a força, toda a energia que ele deposita no ódio, no final, vai servir o bem. Por isso que quando você vê alguém de forma destemida, arrojada, ajudando, fazendo bem a alguém, sem medir esforço, sem medir limites, é a força do ódio de Esav que perdeu a sua eficácia de perversidade, e a sua energia e a sua força agora estão a serviço do bem. Por isso, Iacove o odeia, porque ele sabe que no final ele perde tudo. E toda a sua energia e toda a sua força vai servir única e exclusivamente ao bem. Por isso que a profecia fala que nos dias de Mashiach, principalmente, toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. A ousadia, a intrepidez, a energia, a força, que precisa começar agora. Você não pode ser uma pessoa covarde e medrosa. Você não pode se esconder, ficar no seu quadrado como eles querem. Você é luz e, portanto, precisa sair para fazer a sua luz brilhar. A mesma força, a mesma intensidade que aqueles que estão a serviço da escuridão e das trevas, que querem que você seja trancafiado, você precisa usar a mesma energia, a mesma força e fazer a luz da Torá, a luz de Hashem que está em ti, venha brilhar não somente na tua vida, dentro do seu quadrado, mas ela precisa sair, fluir, porque lá fora muitos estão precisando de libertação, muitos estão precisando de receber essa liberdade. Eis porque dizem os nossos sábios: Deus criou o mal. As trevas existem para serem transformadas em luz, resultando numa luminosidade infinitamente maior que a própria luz jamais poderia liberar. Para entender isso, não esqueçam de Shabat, primeiro dia da semana, a
aliás, um pouquinho comprida por causa do encerramento e do início, ok? E nós não podemos deixar de completar essa questão. Deus criou o mal. As trevas existem para serem transformadas em luz, resultando numa luminosidade infinitamente maior que a própria luz poderia jamais liberar. Certo? Um exemplo simples. Algum tempo atrás, você fez um bem a alguém. Vamos dar um exemplo simples para que nós possamos entender sobre essa questão de liberar uma luminosidade mais intensa, que isso ocorre através do aprender da força e da energia que há nas trevas, no mal. Não usar a sua perversidade, mas usar a sua qualidade, força, coragem e ousadia. Por exemplo, algum tempo atrás você deu para ajudar alguém, você deu no portão da sua casa uma fruta. Alguém que passou pedindo algo, você deu uma fruta para aquela pessoa. Passou um outro tempo, você deu para aquela pessoa, ou uma outra pessoa qualquer que seja, você não deu uma fruta, você deu para ela uma refeição. Passou algum tempo, você não deu mais um prato de refeição simplesmente para aquela pessoa. Você abriu as portas da sua casa e fez com que aquela pessoa sentasse ali na sua mesa e comesse junto com você. Uma pequena atitude lá gerou uma grande atitude aqui. Um exemplo simples para que nós possamos entender isso. Assim diz o proverbista: a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser o dia perfeito, onde a sua luz ela é intensa. Mas como que chegou essa luz nesse momento, do seu momento mais elevado? Através da escuridão. Porque no momento mais escuro da noite que começa o clarear do dia. E então a luz do justo é como a luz da aurora. No momento mais intenso da escuridão, ela é vencida pelos pequenos fachos de luz, que vai crescendo, crescendo, até ser dia perfeito. Assim são as nossas vidas nos dias atuais. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos fazer dessa forma. Continuando, a crueldade está implantada no coração do ser humano de forma que podemos canalizar a sua intensidade para incentivar atos de bondade infinitamente mais potentes que a bondade em si jamais poderia produzir. O mal existe para ser explorado pela bondade. Você está começando a entender a resposta à sua pergunta? Por que o mal existe? Por que Deus criou o mal? O mal existe para ser explorado pela bondade. A alma de Esaú está ciente disso, de que existe apenas para servir o seu irmão mais jovem, que não importa quão ferozmente resista à verdade, que a própria ferocidade, ao final, ela será de Jacó e não de Esaú. Ou seja, a sua força, a sua potência, a sua energia será de Jacó. E nós vamos ver isso se concretizar plenamente quando? Quando o Mashiach se revelar. Portanto, eis porque Esaú odeia tanto Jacó, porque ele sabe que este ódio não é dele. O ódio de Jacó, aliás, o ódio de Esaú pertence a Jacó. É dele, não é de Esaú. Ou seja, Esaú sabe que o que ele achava que ele tinha de mais potente e forte, que era o seu ódio, ele descobriu que nem isso pertence a ele, porque isso também está a serviço de Jacó. Ou seja,
O mal existe para ser explorado pela bondade. Entendeu? Com a graça bendita de Hashem, nós encerramos a nossa Parashá, 12ª Parashá. Encerramos o nosso livro, o primeiro livro dos 5 livros da Torá, Bereshit. E amanhã estaremos aqui à tarde, às 14 horas, para a nossa primeira aliá do segundo livro da Torá, Shemot, conhecido como Êxodo, mas a tradução literal é nomes. E vamos aprender por que nomes. Que nesta ocasião, neste momento, que possamos, sair de Bereshit e entrarmos em Shemot muito mais fortalecidos e muito mais arraizados ou enraizados na verdade. Que esse ano, nesse novo ciclo dos estudos de Torá, seja ímpar em nossas vidas. Louvamos e bendizemos a Hashem, pela família do Cássio Altafine. Cadê? Tá aparecendo aí direitinho? Tá vendo aí? No celular também. Manda um shalom aí, Cássio. Shalom, shalom. Berenice. Shalom, a Edna também. Cadê a Cassiane E a Beatriz. e a Beatriz? Edna. Cadê a Edna? Não, eu não sou a Edna, a Edna tá ali. Shalom. Mas, Edna, eu sou você. Você é eu. Então somos um. Ok? Por isso aí, shalom, shalom, com a graça bendita de Hashem, um bom termo de Shabbat, e que amanhã possamos aí começar um novo estudo, firmados na Torá cada vez mais. Seja luz, seja forte, seja realmente um autêntico filho do Altíssimo. Shalom, shalom.